Vamos pensar aqui em 7 coisas que ficaram muito claras no processo, na pronúncia da juíza Elizabeth Machado Louros sobre a situação da Monique nesse processo, que fez a juíza absolvê-la dos crimes de omissão e de tortura. Preste atenção nesses 7 motivos. Primeiro, a juíza vai deixar bem claro que a Monique ela tomou 2 providências. A primeira foi a tentativa de instalar câmeras, né, que na época ela teve que negociar com o então companheiro dela, mas ela chegou a instalar, ele descobriu, mandou tirar, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo ela levou o Henri a especialistas, e todos os especialistas entendiam que se tratava de algum outro assunto que é até comum aos meninos na fase do Henri, quando eles não estão gostando de um novo relacionamento da mãe, por exemplo, né? E alguém fala assim, tá vendo isso que você está dizendo? Prova que a Monique sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela tinha suspeitas, indícios, e ela precisava comprovar, e ela estava indo atrás dessas comprovações. Essa que é a diferença. Alguém fala assim, ah, mas ela disse numa conversa com alguém assim, coitado do meu filho. Quando ela fala isso é porque ela está vendo que o menino não está satisfeito, mas ela jamais poderia imaginar que se tratava de uma violência. Tanto é que ela acaba não percebendo que o filho dela tinha sido assassinado e nem que o provável assassino era o então companheiro dela. Ela vai saber disso depois de 20, 30 dias depois, né? E aí quando ela vai ouvindo que esse cara fez isso com outras mulheres e que as mulheres igualmente não detectaram, ela vai falar, ué, esse cara matou meu filho. Mas isso não foi assim, ela sabia como o Ministério Público quer, né? E é importante lembrar que enquanto a gente fica pensando se Monique sabia ou se ela suspeitava, o senhor Leniel, ex-marido da professora Monique, pai do menino Henri, ele sabia. E ele diz isso em várias entrevistas, ele diz pelo menos de 2 situações. A primeira situação é quando ele fala que o filho dele dizia que o tio Jarinho abraçava muito apertado, que ele não gostava daquilo. Que isso podia ser uma reclamação qualquer de um menino que não gostava do namorado da mãe, mas beleza. Outra coisa que o Leniel também disse é que o menino um dia ligou para ele chamado de vídeo, ele viu que o menino estava tristezinho, perguntou o que estava acontecendo, aí o menino diz isso tudo para ele e o Leniel não toma nenhuma providência. Então, enquanto a professora Monique suspeitava, o Leniel sabia em pelo menos 2 situações, não tomou nenhuma providência, deixou o filho morrer e agora tá que culpabiliza a professora Monique que ele precisa se esconder atrás dela, que está neste momento presa de forma covarde por parte das autoridades públicas. O segundo ponto aí na pronúncia da juíza é que ela discorda da acusação que o Ministério Público faz de que a professora Monique foi omissa. Ela vai dizer, pelo contrário, para mim está claro que a Monique era a mãe cuidadosa de quem as testemunhas falavam. Você vai ver isso nas palavras do doutor Marcos Ferreira daqui a pouquinho. Aí ele vai ler o trecho que a juíza vai dizer isso, né? Em que a juíza vai dizer isso. Então ela vai dizer que para ela está claro isso e ao mesmo tempo ela faz questão de lembrar na sua pronúncia que o próprio Leniel dizia isso da sua ex-esposa e mãe do filho deles, né? Que a Monique era uma mãe cuidadosa. E a gente até já postou vídeos aí em outros meios mostrando o senhor Leniel dizendo isso. Então ela era mãe cuidadosa. A pergunta é, por que então que esse ex-marido mudou o discurso? Não foi por novas provas de que ela não era uma mãe cuidadosa, foi porque ele precisou se esconder atrás dessa mãe que está sendo justamente sacaneada pela opinião pública e pelo poder público. A terceira coisa é que a juíza vai mostrar porque ela entende que a Monique não foi omissa. Ela vai dizer das 2 características ou das 3 características típicas da abordagem do Jarinho. Primeiro, como é que a Monique ia ser omissa se as coisas aconteceram, as 2 ou 3, né? Tem uma situação que é duvidosa, mas 2 situações que aconteceram, não foram horas de violência, que ela estava ali perto, não. Como é que ela poderia ser acusada de omissão se ela não estava em casa e ao mesmo tempo, em 2 situações, ela deixou o menino com a babá? Isso é omissão? Você que é mãe que sai para trabalhar e deixa o filho com uma profissional, você está sendo omissa? Se caso aconteça uma violência com essa profissional perto, porque tinha uma profissional perto quando essas violências aconteceram. Aí a mãe está sendo acusada de omissão, Ministério Público. A juíza discorda, muito bem. E a juíza vai pontuar então que não havia por parte da professora Monique nem vontade e nem intenção de ficar omissa enquanto o menino era torturado, porque ela nem sabia o que estava acontecendo. E quando a babá disse de maneira truncada, ela disse, entra no quarto, numa situação que durou 3 minutos.
que logo depois a babá sai com o menino no colo, manda a filmagem. Então ela não tinha nem como livrar o menino dessa situação, dessas duas situações específicas, que é por isso que ela está sendo ligada por duas situações específicas, onde existia uma babá perto do menino que nada fez, nem obedeceu às ordens da mãe. E uma quarta coisa que ainda é um dos aspectos da abordagem do Jairinho, é que ele chegava em casa sem avisar, no momento em que a mãe não estava ausente, mas que uma babá estava presente. É sempre bom pontuar isso. A Monique não tinha como saber que o Jairinho ia chegar em casa, que na cabeça dele ele estava trabalhando. Assim como uma mãe que está trabalhando ou fazendo alguma outra coisa externa, porque uma outra coisa que a juíza vai mostrar, a Monique não podia deixar de sair de casa por uma suspeita. Por quê? Quando ela precisava sair, ela deixava uma babá no local. Então ela vai entender que não houve nem crime de tortura, porque a mãe tomava essas providências de não deixar o menino exposto ao abusador, como acontece com muitas mães que saem e deixam o vizinho lá perto, deixam o tio abusador. A mãe contratou uma babá para cuidar do filho dela, e essa babá, para não ficar mal, até mandava algum comunicado, mas não obedecia às sugestões da mãe. Tem um crime aí que não é da professora Monique, né? E a quinta coisa que a gente precisa entender é que a professora Monique não tem como ser acusada de uma coisa em relação à qual ela não tinha controle. Como é que eu vou controlar uma situação que eu saí do recinto, ou no caso do dia da morte do menino, ela estava adormecida, profundamente adormecida, digamos assim, intoxicada, dopada, né? Ah, mas ela levou o menino no hospital. Eu explico isso em outros vídeos onde eu mostro que uma pessoa entorpecida, quando acorda com seu filho desacordado, o entorpecimento sai um pouquinho, depois ele volta derrubando a pessoa. Mas, de qualquer maneira, ela estava ausente, seja resolvendo questões e deixando uma babá com seu filho, seja em casa adormecida sem saber o que estava acontecendo, porque ela tinha sido planejadamente dopada pelo seu então companheiro. Né? Ela conseguiu provar isso na justiça, os movimentos do assassino do filho dela, e zero movimento dela, e zero movimento do Henri. E é isso que a juíza vai pontuar, né? Que é o sexto ponto. O Henri nunca foi deixado sozinho, ele sempre foi deixado com alguém que tinha a igual obrigação de cuidar dele, de zelar dele. Eu, como psicólogo, quando fico sabendo das violências de uma criança, ou como professor, quando fico sabendo das violências contra um aluno, eu tenho a obrigação de notificar. Como é que a babá, ali no mesmo ambiente em que ela via que o filho da sua patroa estava sofrendo violência, ela não notificou? Enfim, estou dizendo isso aqui de maneira tópica, mas para que você tenha provas de que isso está nos autos, vou deixar para você agora um trecho onde o Dr. Marcos Ferreira vai ler e te explicar os termos técnicos usados pela juíza, que tem a ver com isso que eu acabei de te falar. Mas assista para você não pensar que são invenções minhas. São questões do processo, questões que estão nos autos. Preste atenção. A decisão da juíza acerca da participação da Monique nos crimes de tortura, conforme vocês sabem, denunciados aí pelo Ministério Público. Eu vou explicar as razões da decisão da juíza que absolveu sumariamente Monique da prática dos crimes de tortura. Eu repito, absolveu sumariamente Monique da participação ou autoria do referido delito. É de se assinalar ainda que a ré não se limitou a fazer planos, que não chegou a concretizar, de comprar câmeras de segurança, levando ainda seu filho ao médico logo no dia seguinte, onde submeteu a criança a exame de raio-x que nada a acusou, laudo no index 1052, no caso aí anexado ao processo. Tal não me parece ser o quadro mais concetâneo com o que vem narrado na denúncia, mas se aproxima bem mais da mãe zelosa a que se referem quase todas as testemunhas de seu convívio íntimo, inclusive seu ex-marido, Leniel, que neste processo figura como assistente de acusação. Vocês ouviram ou leram isso? A juíza fez questão de ressaltar que as testemunhas trataram Monique nos seus depoimentos dados à justiça como mãe zelosa. Por último, porém não menos importante, tem-se a circunstância já mencionada da escolha pelo acusado Jairo nos 3 episódios da alegada tortura, do horário em que vinha ao apartamento para supostamente agredir a vítima, ou seja, quando não era esperado e quando sabia estar a ré Monique ausente.
considerando que a omissão penalmente relevante deve se revestir de dolo, ou seja, intenção, e, portanto, evidenciar o liame subjetivo de aderir à conduta de quem age, o fato de o indigitado agressor precisar se esconder da genitora da vítima, Monique, para levar a efeito suas práticas, inviabiliza, por óbvio, estabelecer tal vínculo. Fecha aspas. Nesse ponto, é importante fazer uma reflexão, porque o que a juíza está dizendo é que para uma mãe ser considerada omissa a ponto de restar caracterizada sua anuência, sua concordância com a conduta criminosa de um terceiro, é preciso que fique demonstrada a sua vontade, sua intenção, o seu desejo real de ver alcançado o resultado esperado pela conduta do agressor, no caso aí, Jairo. Mas como Jairo sempre se valia da ausência da Monique para esconder dela as supostas torturas praticadas no pequeno Henri, mesmo ela sabendo posteriormente, seria impossível considerar que Monique, à distância, estaria concordando com as agressões. E que fique claro, não estamos falando de inúmeras agressões. Foram apenas 2 episódios aí pontuais e as providências para comprová-lo já estavam sendo tomadas por Monique. Mas vamos concluir. Passa-se então ao segundo episódio, do qual não se precisa data, que teve a duração de 3 minutos, prática em que se adotou o mesmo modus operandi, ou seja, forma de agir, consistente em chegar o agente Jairo em casa quando não era esperado, na ausência da ré Monique, e trancando-se no quarto do casal com o menino. De início, cumpre destacar que a só omissão da data do fato não tem o condão de torná-la genérica, formalmente imprecisa e juridicamente inidônea, como quer a defesa, se é possível situá-lo dentro de certo período de tempo e se a narrativa contém todas as circunstâncias capazes de identificar o fato, o autor, a vítima e de individualizar as condutas, certo que neste particular a inicial obedeceu a todos os ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal, fecha aspas. Bom, aqui, galera, a juíza, o que ela faz? Ela afasta uma das alegações da defesa de que a denúncia não deveria prosperar por uma questão técnica, porque ela não teria trazido todas as circunstâncias do fato, como exige o citado artigo. Mas então a juíza conclui. Aqui, ainda mais ressalta a ausência de tipicidade na conduta da acusada, Monique, porque nesse caso, Monique sequer foi avisada, enquanto perdurava a suposta agressão, já que se encontrava fora de casa, tendo chegado logo depois de ter sido o menino liberado. Novamente, o agente da conduta comissiva, Jairo, se fez presente quando o não era esperado, porque se supunha estar trabalhando. Novamente, não se verifica falha no cuidado, já que o menino foi deixado sob a responsabilidade da profissional que, igualmente, tinha o dever de vigilância, no caso, a babá Tainá. Novamente, não se mostra razoável exigir que a ré Monique previsse o que estaria por acontecer de forma a levá-la a se decidir por não sair de casa. Se é certo que, a esta altura, a ré Monique já poderia ter subtraído seu filho ao convívio com o acusado, Jairo, pelo menos momentaneamente, não menos certo é que, se não o fez, tal não converte sua inação em omissão juridicamente relevante, revestida do necessário dolo, intenção, e da inafastável possibilidade de agir para evitar o resultado no momento da conduta. Do exposto, tenho por bem absolver sumariamente a acusada, Monique, pelos 2 delitos de tortura a ela imputados, o que faço por aplicação do disposto no artigo 415, inciso 3, do Código de Processo Penal, por atipicidade da alegada conduta omissiva. Fecha aspas. Bom, em outras palavras, o que a juíza quis dizer? Que depois de apreciar todas as provas do processo, ela entendeu que a Monique não teve como evitar as torturas praticadas pelo Jairo e tampouco anuiu ao desejo de Jairo praticar as agressões em seu filho. E mesmo que não tivesse saído correndo
com o filho nos braços para fora de casa, acusando sem provas um vereador de família influente do Rio de Janeiro, acredito que, como muita gente esperava dela, como se fosse algo simples de ser feito, ainda assim, essa falta, diria, de atitude não pode ser considerada juridicamente como omissão intencional da mãe, Monique, visando a morte do pequeno Henry. Daí, óbvio, a decisão corretíssima de absolver sumariamente Monique da imputação dos 2 crimes de tortura. Vejam que essa não é uma conclusão minha, é uma conclusão da própria juíza do caso. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!